Mulher inspiração. Aquela que inspira, é inspiradora e traz para dentro do seu círculo, no seu ambiente profissional ou pessoal, a sua melhor essência. Quando uma pessoa decide ser e viver o que há de melhor dentro dela, nada pode parar esta caminhada. E a minha convidada de hoje é esta mulher, Master Training PNL, treinadora comportamental, mãe, e olha só, é um convite muito especial que eu te faço para contar um pouquinho primeiro de você. Quem é a Gica? Olha só, obrigada pelo convite, Sueli. É um prazer estar aqui. Eu me senti lisonjeada com o convite, eu já tinha falado isso para ela. E que pergunta desafiadora, né? Quem é você? Eu costumo fazer essa pergunta para os meus clientes, não costumo me perguntar sobre isso. Quem é você? Interessante, porque quando a gente fala assim, quem é você, a gente tem o hábito de falar sobre o nosso nome. Eu sou a Gica. Ou então, eu sou programadora mental, reprogramadora mental. E, na verdade, essa é a minha função e esse é meu nome. Mas quem sou eu? Quem é a minha essência? Que é exatamente o que a gente vai conversar sobre esse assunto hoje com mulheres. Principalmente mulheres que se deparam numa altura da vida e dizem assim, nossa, e quem sou eu agora? Porque nós somos mãe, mulher, empreendedora, empresária, esposa, companheira, amiga, filha. E quem sou eu? E eu sei que você viaja e reúne mulheres maravilhosas em vários estados do Brasil. Conta como é conciliar a vida pessoal com seus 2 filhos, a sua casa e ainda com as viagens e reunião dessas mulheres. Como é essa dedicação e como é para você conciliar isso tudo? Essa nova missão de vida, que eu falo assim que isso é uma missão, porque está muito baseado no propósito que eu descobri de fazer isso, vem muito do meu coração, da minha alma, porque não é uma tarefa fácil. Claro que quanto mais preparado você está, mais fácil você faz essa função, mas não é uma tarefa fácil. Tem que vir muito de dentro de você. E não fiz isso, eu venho fazendo isso há um tempo, não foi o que eu fiz a minha vida toda. Eu era uma empresária que tinha minha empresa física. Eu saí do personal para o mundo do desenvolvimento pessoal há quase uma década. E quando eu entendi que isso era uma missão de vida para mim, eu comecei. Parece que vem uma força, Sueli, que a gente não sabe de onde que vem, que eu acredito que vem da minha espiritualidade, que te dá condições, que te dá os meios para que aconteça isso. Claro que vem de uma organização. Eu tenho 2 filhos, eles estudam hoje, já moram fora. Eu estou passando por um novo processo como mulher de me adaptar sem os meus filhos, que já saíram para a faculdade. E nós mulheres é isso, a gente sempre está em adaptação. Às vezes eu falo assim, tá, agora eu encontrei a minha melhor versão, eu sou isso, mas amanhã pode ser que eu queira ser outra coisa. Eu sempre falo assim, nós mulheres somos um mundo de infinitas possibilidades. Gica, você pegou exatamente no ponto do objetivo dessa nossa conversa, que é o ninho vazio. Aquela síndrome da mãe que o filho, ele ganha asas e vai construir o seu novo núcleo familiar ou até sai para estudar, sai para construir a sua vida entre amigos, enfim. Essa sensação que a mãe sente da casa vazia, do quarto vazio. Isso foi desafiador para você? Os 2 saíram juntos na mesma época? Não, os meus filhos eles têm 10 anos de diferença de um para outro. Então o Arthur saiu mais cedo para estudar, eu ainda morava em Pernambuco, ele veio para Curitiba. E depois que eu vim com o Gabriel, e o Gabriel falou assim, agora eu vou fazer vestibular e vou fazer em outra cidade. Só que é interessante porque tudo que eu venho trabalhando na minha vida com as mulheres, eu tive o privilégio de também passar por essa experiência. Porque eu sempre falo assim, Sueli, às vezes eu sei alguma coisa e às vezes eu acho alguma coisa. E eu não costumo trabalhar com o que eu acho, mas com o que eu sei, com o que eu senti. Sabe, você sente na pele, sente na carne, assim, a sensação de como eu trabalho com as mulheres, de trabalhar onde que está meu masculino, meu feminino, como que eu supero isso, como que eu faço uma transição de carreira que eu fiz aos 45 anos, e como que eu mudo de cidade, de estado, como que eu recomeço a minha vida, que eu também fiz isso há 3 anos atrás, e entendo que eu sempre posso começar novamente. E essa síndrome do ninho vazio, eu achava que eu poderia passar, iria passar um dia, mas quando vem com a gente, fala, nossa, e agora, como que eu lido com isso?
E eu tenho muito na minha cabeça, assim, aquela história da águia, do arquétipo da águia, de eu pegar meu filho, colocar no penhasco e jogar, porque ele tem asas, ele tem que voar. E não é fácil, porque nós mães queremos colocar embaixo da asa, a gente quer que fique com a gente. Só que essa função de jogar para a vida, jogar entre aspas, é nossa. E se eu não faço isso, pelo que eu trabalho também dentro do campo sistêmico, eu estou prejudicando a vida dele e a minha. Então eu não tenho esse direito de segurar ele. Eu estou impedindo ele que ele vai ganhar a vida dele, que ele vai ganhar espaço, que ele vai ter a família dele. E aí quando eu me peguei sozinha, eu falei, uau, e agora? Quando o Arthur saiu de casa, foi bem mais difícil. Eu não tinha recursos internos que eu tenho hoje. Eu não tinha a PNL que eu tenho, eu não tinha esses treinamentos que eu tenho, que eu me preparei para isso. Então, para mim, foi bem mais difícil. E o Gabriel não. O Gabriel, eu comecei a ressignificar, entender que quanto mais ele ganhasse espaço, melhor seria a nossa vida. Claro que, assim, eu procuro não pensar nisso. Quando eu penso que tá doendo, eu falo assim, tá doendo por quê? Tá doendo porque é melhor nós dois. Toda evolução dói. Você, mãe, está passando por esse momento também? Em que idade? Existe uma idade certa? Não existe. Eles encontram o caminho deles, as asas deles, em qualquer momento das suas vidas. E é muito bom, é muito perfeito, é a natureza certa. Sobre essas mulheres e os eventos que você tem feito pelo Brasil inteiro, que eu te acompanho em vários estados, acho lindo, tá lindo o movimento. Como é feito esse convite para que essas mulheres participem? Qual é o teu, assim, qual é o elemento que você usa para essa mulher ela sair da sua casa, o que ela vai deixar para trás e participar de uma imersão una? E é um desafio tirar uma mulher de dentro de casa para o final de semana todo. Mulher que é mãe, que é esposa, que é empresária. E muitas vezes nós, empresários e empreendedores, não temos final de semana livre. A gente até quer, mas nem sempre é possível. Na verdade, a imersão Runa, ela trabalha a essência feminina. Da onde que veio o meu desejo de fazer essa imersão? Nós mulheres, homens, a gente, pela linha junguiana, a gente vê que nós temos o masculino e o feminino dentro da gente. Estou falando de energia. Eu sempre falo assim, a Runa é uma imersão para seres humanos com cromossomos XX. E quando eu falo sobre feminino e masculino, eu falo de yin e yang, de energia. Eu não estou falando de gênero, eu não discuto crenças. Eu falo pessoas que nasceram mulheres e que precisam desenvolver o seu feminino. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso feminino é frágil. E muito pelo contrário, a energia feminina é muito, até mais forte que a do homem, nós somos geradoras de vida. Então, onde que está o meu feminino? E muitas vezes eu estou colocando ele lá escondidinho porque eu tenho medo de ser frágil, eu tenho medo de não conseguir enfrentar a vida. E eu passei por isso. Eu, por muito tempo da minha vida, com um funcionário, com empresa, com filho, me separei do pai do Arthur. O Arthur era muito, muito novo. Então, eu precisei ser muito homem para ganhar espaço. Eu precisei me colocar numa energia masculina muito forte. E aí eu comecei a dizer assim, tá, e aonde que está o meu feminino nessa história? Quando eu vou entrar num relacionamento com o homem, eu estou numa postura de homem, e energeticamente a gente está, sabe, disputando forças iguais. Então, aonde que está o meu feminino? Eu preciso do masculino algumas vezes. Então, eu comecei a estudar sobre isso, e aí as mulheres se pegam muito assim. Eu preciso ir lá fazer negócio, mas em que momento eu preciso deixar o meu masculino quietinho, subir o meu feminino e dizer assim, ó, o meu respeito está aqui, eu sou respeitada, eu sou honrada, eu tenho meu espaço dentro do meu feminino. É sistêmico, quando você ocupa um lugar que não é seu, né? Que não é seu. Aquele lugar ele pertence a outra pessoa, mas naquele momento é necessário que você ocupe aquele espaço. E isso se confunde um pouco, dá uma certa confusão, dá uma movimentação. Quando essa mulher sai de casa para participar de um evento sabendo que é buscar a essência do feminino, o que ela te diz quando ela aceita esse convite? É bem interessante, porque todos nós somos diferentes. Então, quando a pessoa fala assim, o que eu vou fazer nessa imersão? Uma das grandes dores da mulher é entender quem realmente ela é. Eu tenho mais de 40 anos, tenho 47 anos, e eu vejo que mais de 80% do meu público é feminino. E quando chega uma certa idade, depois dos 30, 35, 40 anos, a gente foi mãe, a gente foi esposa, a gente foi empresária, a gente foi empreendedora, a gente foi um monte de coisas
Até as próprias donas de casa, que não é uma tarefa fácil ser dona de casa. A nossa casa é uma empresa, onde tem fluxo de caixa, onde tem almoxarifado, onde tem, né, recursos humanos, a casa é uma empresa. E aí os filhos saem de casa, a síndrome do ninho vazio. Muitas vezes a síndrome do ninho vazio vem por essa identidade da mulher. Meu filho não está mais em casa, às vezes ela se separa do marido, ou então ela quer que um relacionamento dela ganhe força, ela fala assim, tá, e eu tô aonde? Eu fui mãe, eu fui esposa, eu fui amiga, eu fui filha, e eu? E a gente tem um choque de realidade com relação a isso. Então, o Runa, ele te traz de volta para você. Tanto que é Runa, espelho, espelho meu. Você vai se olhar com o espelho da alma. Aonde que eu tô no sistema, onde que eu escolho me colocar no sistema. E aí a gente tem isso, né? Onde que eu tô, e esse olhar é muito incrível. E esse momento pode acontecer quando você se descobre, ou está se descobrindo, ou seu filho construiu um novo núcleo, ou uma viuvez, ou uma separação, no momento em que a mulher está sozinha. É mais nesse momento que ela procura estar junto com outras mulheres e buscando essa imersão do feminino, é quando ela se sente sozinha? E nem sempre sozinha. Nem sempre sozinha, porque, na verdade, a gente conhece muito o palco das pessoas. Só a gente sabe o nosso bastidor. E às vezes eu tenho clientes que são muito bem financeiramente, muito bem resolvidas dentro do relacionamento, são muito bem resolvidas com relação à família, com relação a tudo, só que é muito importante você ter esse contato de você com você mesma. Às vezes você tem tudo e não tem um final de semana para você. Sabe, já teve essa, inclusive, que aconteceu, teve uma menina que falou assim, eu só fui para saber assim, ó, quer saber, eu vou passar o final de semana relaxando. Quando ela chegou lá, ela viu que não era isso, mas ela entendeu assim, nossa, o quanto que eu não paro para cuidar de mim, o quanto que eu me olho no espelho para ver se eu tô com ruga, se o meu cabelo tá bom, mas eu não olho dentro dos meus olhos. Que uma das minhas formações é a fascinação hipnótica, que é a hipnose pelo olhar, pelos olhos. Por isso que existe a medusa, não olhe para a medusa que se petrifica, para a sereia, porque é uma metáfora dessa técnica que a gente utiliza de hipnose. E quando você olha para você no espelho, faz essa experiência, olhando para dentro dos teus olhos, olhando para os olhos, a gente sempre fala, né? Olhar o olho são os olhos da alma. E você se depara com alguém que às vezes faz tempo que você não reconhece. Todo o ambiente que estamos inseridos, ele transforma internamente. É comprovado que o ambiente onde você está, as pessoas com quem você convive, existe até um número. 5 livros que você leu, 5 pessoas que você mais convive, 5 ambientes onde você está inserido, que isso tudo lhe repercute e transforma o nosso interior. Que eu vou depois me transformar naquela pessoa que está ao meu redor, transformar o meu ambiente, ter essa essência modificada e alterada. Então, quando uma mulher diz, eu vou buscar um tempo só para mim, ela sentiu a necessidade de olhar para dentro de si, de olhar a sua essência para saber o que está acontecendo aqui dentro. Como que eu posso levar essa vida que eu estou levando, que muitas vezes é mais desafiador você seguir depois que você escolheu e sentiu a sua essência do que descobrir. Porque na hora em que eu descubro, preciso mudar, preciso agregar, preciso estar num novo núcleo, preciso estar entre mulheres, preciso desenvolver o meu feminino, preciso me curar, é uma decisão, é aquela escolha de o que fazer a partir de então. E estar entre mulheres assim, nesses eventos de diversas naturezas, e trabalha muito esse yin e yang que você falou, que é o sistêmico, que é onde você está inserida num ambiente que não é seu. Você vai assumir um papel, por exemplo, de um pai em casa, de um filho, que o pai não está presente, mas a mãe assume esse papel. Ele modifica toda qual é a palavra? Todo o sistema. Todo o sistema. Eu sempre falo assim que a mulher, ela é a base do sistema. Isso é bíblico. A mulher é o alicerce. Aí tem mulheres que falam assim, mas eu não quero ser assim. Eu falei, então em outra encarnação você não nasce mulher, mas você nasceu, você está com esse poder. Até quando uma família, por exemplo, às vezes a matriarca ali, ela morre, ela meio se dispersa. Quando o homem morre, tá tudo bem, a mulher segura, a mulher a energia feminina é a inteligência,
ela é visão, ela é o cuidado. O homem é mais proteção, a mulher é mais cuidado. Então, esse cuidado, toda a energia feminina, quando você coloca isso dentro da tua casa, do teu sistema, isso fica muito forte. Você falou muito de escolha. Se você quer mudar teu destino, mude as suas escolhas. E quando a gente escolhe algo, e o universo, ele lê isso. Hoje, né, eu tenho uma das minhas formações, que também é mecânica quântica, quando a gente olha para o campo sistêmico, a PNL terceira geração, quarta geração é toda sistêmica, e olha para a parte da física quântica, você não tem como olhar para você sem olhar para o sistema. E a mulher ali, essas mulheres que são trabalhadas, qual que é a minha ideia e minha intenção também? Eu sei que quando eu pegar essa mulher e levar ela de volta para o sistema dela, ela vai repercutir nos filhos, ela vai repercutir no companheiro, ela vai repercutir na companheira, nos amigos, na mãe, porque é como se fosse uma pedrinha jogada na água, aquelas ondinhas. Então, quando as pessoas elas voltam para o sistema delas, elas vão modificar aquele sistema. Entendi. Nossa, sensacional. Eu vi também, quis te apresentar como a idealizadora do movimento GoFit. Sensacional, porque além de cuidar do interior, da sua essência, de tudo que você vai transbordar, você ainda cuida do corpo dessas mulheres, do exterior, que é buscar uma atividade. Conta um pouquinho para nós como que é esse projeto do GoFit. Cuidar do corpo. Por 20 anos eu fui personal trainer, minha primeira formação é educação física. E depois eu entendi que só o corpo era algo muito superficial. E aí eu comecei a trabalhar com a parte de PNL, a parte emocional, que foi uma das minhas formações, PNL, hipnose, a parte do coaching. E depois eu entendi que tinha algo a mais ali. Aí fui para a parte da sistêmica, de constelação, terapia energética, física quântica. E eu entendi assim, olha, corpo e mente é um dos pressupostos da PNL, eles formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, um espírito forte, uma mente forte, ela está inserida num corpo forte. Então, quando eu cuido da minha casa, eu sempre falo assim, independente da tua crença, existe algo dentro de você que te mantém vivo. Seja uma centelha divina, uma alma, um espírito, alguma coisa assim que tem aqui dentro. Então, ela só está aqui porque existe um corpo. E esse corpo só está aqui porque existe essa alma. Então, eles têm que ser melhores amigos. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar do meu emocional, eu tenho que cuidar da minha alma. Tanto que a gente sabe que pela Organização Mundial de Saúde, mais de 85% das doenças são psicossomáticas. Então, se eu não cuidar do meu emocional, meu corpo vai adoecer. E se eu não tiver com o meu corpo saudável, o que adianta eu ter uma mente boa se eu não vou estar aqui? E o GoFit trabalha exatamente dentro dos níveis neurológicos que a gente tem. Ambiente, comportamento, capacidades, habilidades, nossas crenças, valores, identidade, espiritualidade. Quando eu mudo a minha mente, eu crio novos neurotransmissores e meu corpo vai obedecer isso. Então aí a gente vai ter, sabe aquela vontade que você tem de fazer e acabar não fazendo? Então você vai começar a criar novos caminhos neurais para que isso chegue para você, novos hábitos. Eu ouço muito de várias mulheres assim, como fazer para dar conta de uma agenda lotada e ainda cuidar do corpo? Porque às vezes a impressão que você tem é que agita tanto durante o dia e dirige, senta, levanta e organiza, né? Desempenhando todos aqueles papéis o dia todo. E como ter um tempo para você? Tem uma maravilhosa que eu admiro demais, a Cris, e ela fala assim, faz a minha agenda depois do meu horário de academia. E essa academia pode ir numa academia e ficar 1 hora realmente fazendo exercícios, ou uma caminhada, ou uma meditação, mas depois do meu momento, o meu dia começa comigo, entendendo o meu corpo, cuidando do meu corpo, e depois vamos para os negócios. Como é para você essa rotina diária de exercícios, conciliar tantos compromissos, agenda lotada, com os cuidados? Eu sempre falo que a mulher pode ser tudo que ela quiser. Existem crenças que a mulher, isso é bem forte, que às vezes a mulher fala assim, eu sou muito inteligente, eu tenho minha independência financeira, não preciso ser muito bonita, não preciso ser gostosa, não preciso ser nada, porque eu já tenho isso. E já tem crenças também de pessoas que falam assim, se eu tenho um corpo bom assim, eu não preciso ser tão inteligente. E existe isso é real, tem crenças. E eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser bonita, inteligente, gostosa, ter um corpo bom, rica, eu posso ser o que eu quiser, desde que eu trabalhe as minhas crenças. E você arruma tempo quando você vira prioridade para você. Quando você não é prioridade para você, você não arruma tempo.
que a transformação, ela realmente é de dentro para fora. É, porque nós temos 24 horas no dia, Sueli, todas as pessoas da Terra. A gente já passou dos 8 bilhões, ontem eu estava lendo isso. E as 8 bilhões de pessoas têm 24 horas. Então, eu não gerencio o tempo, eu gerencio as minhas prioridades. Então, você tem que se colocar ali como prioridade. Eu vivo esse momento de buscar colocar essa prioridade dentro do meu dia, na minha agenda. Porque por um bom tempo, também pela pandemia, por tudo que nós vivemos, esses 2 últimos anos e meio, então nesse momento eu voltei os olhos para cuidar de mim. E essa transformação que está vindo de dentro para fora, porque a decisão está aqui do lado de dentro, mas a mudança eu vejo do lado de fora. Que são no comportamento, no físico, nas decisões que eu estou tomando, nos lugares que eu estou frequentando. E praticar. Gente, essa mulher é tão especial que ela me apresentou o esporte que hoje eu amo. Eu moro na praia, o beach tênis. Foi ela que me levou, me apresentou o nosso professor, uma quadra de beach tênis, e hoje eu jogo e eu tô apaixonada por esse esporte. Você ainda pratica aqui em Balneário? Lógico, eu pratico sempre. Eu amo esporte, amo tudo que é esporte, gente. Se eu já for fazer uma lista de tudo que eu pratiquei, eu gosto muito de coisas novas. E olha só o que você trouxe. Você foi apresentada ao esporte que talvez se você não fizer um esforçozinho, eu vou conhecer para ver se eu gosto. Às vezes você se apaixona por ele. Sim. É importante você dar esse passo a mais. E às vezes, Sueli, você falou algo interessante que é, eu quero fazer, mas quando você vê, você não está fazendo. Porque quem está conduzindo toda a sua vida é teu inconsciente. Isso é importante, o trabalho da PNL, da hipnose. Por quê? Porque a gente vai acessar esse inconsciente e vai ver todos os programas que estão rodando ali. Às vezes está rodando um programa que é para você não fazer exercício. E a gente tem que ir lá dar uma reprogramada nisso. E isso acontece. Eu quero muito fazer, mas quando eu vejo eu desisto. Quero fazer, quando eu vejo eu desisto. Então, o trabalho é exatamente esse, principalmente do GoFit. É você mudar esses neurotransmissores para que você possa fazer já no piloto automático do jeito que é não fazer. Muitas crenças também. Eu vou Muitas praticar, a culpa, essa mulher às vezes ela está movida pela culpa. Eu vou cuidar de mim, vou tirar essa hora para mim, vou fazer esse exercício, vou estar entre as pessoas que eu quero estar e ao mesmo tempo a minha agenda está ali, lotada e outras pessoas precisando de mim. Então muitas vezes nós trabalhamos essa crença, essa culpa. E como diminuir essa culpa da mulher no momento em que ela olha para si, porque existe muito. Quando ela olha para si, tira aquele tempo só para ela. Como eu posso, 3 dicas incríveis para a mulher que está nos assistindo, que essa inspiração vai nos dizer como usar essas 3 dicas no seu dia a dia. Bem interessante você falar, porque foi um ponto que trouxeram na imersão desse final de semana. Diz assim, mas às vezes eu me sinto egoísta, nem culpada egoísta, sou egoísta pensando em mim e não pensando no outro. Porque quando a gente é pequeno, a gente pensa assim, que se eu pensar em mim, eu estou sendo egoísta. Quando eu vou receber um presente, não precisava. Até aquela frasezinha que às vezes a mãe fala, não precisava ter trazido não. E a crença de merecimento. A maioria, sem medo de errar, é não merecimento. Eu não mereço. E às vezes, a psicologia explica que às vezes eu preciso fazer o bem para mim e eu não faço porque eu não me acho merecedora. E aí eu faço bem para todo mundo para provar para mim que eu não sou tão ruim assim. Eu faço bem para o outro. Então começa pelo merecimento. Merecimento, o quanto você é prioridade para você, porque se você não estiver bem, nada vai acontecer, nada vai estar bem. E entender e começar a se observar e pegar das 24 horas do seu dia, às vezes a gente passa 30 minutos no celular, ou passa 30 minutos fazendo alguma coisa, e nesses 30 minutos eu poderia, mas eu não quero ir para academia, eu não gosto disso. Começa a escolher algo que você faz, nem que seja na sua casa. Culpa é uma frequência muito baixa, culpa, para você ter uma ideia, dentro em hertz, que a gente fala dentro da física quântica, é a frequência do suicida, 30 hertz. Então, quando eu me sinto culpada por algo, eu estou uma frequência muito baixa. Eu sempre falo assim, culpa e vergonha. Vergonha é pior do que culpa, olha só. Então, quantas vezes eu me sinto envergonhada, culpada? Então, e se você merecer algo, a segunda dica de ouro é, você não é egoísta. Egoísmo não é ruim. O ruim é fazer mal para o outro. E se eu falo para você assim que eu vou parar esse tempo para mim, que é o que a gente às vezes não faz, eu não estou tirando tempo de ninguém. O quanto que isso vai ser para mim. E na primeira hora do nosso dia, a neurociência traz que tudo que você fizer na primeira hora do seu dia vai ser o teu dia inteiro.
Então, presta atenção na primeira hora do seu dia. Se você já acorda correndo, já acorda atrasada, então, o que você faz na primeira hora do seu dia? Por isso que tem o Clube das 5, tem o Milagre da Manhã. Por quê? Porque o que você faz na primeira hora do seu dia, você está mandando uma informação para o teu cérebro. O meu dia inteiro vai ser assim. Então, você pode fazer uma oração, uma gratidão, você pode fazer um alongamento, você pode começar o teu exercício aí, você pode ler nem que seja a página de um livro. Então, você está dizendo assim, ó, o meu dia vai ser produtivo, eu cuido do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. O que você faz na primeira hora do seu dia? Tem uma meditação que eu faço antes de sair da cama, que eu acordo ainda com a minha cabeça no travesseiro e eu faço essa meditação. É cocriando o meu dia. E tem uma outra parte na alimentação que diz que o primeiro alimento que você consome, ele vai comandar o seu dia inteiro. Por isso, sobre a alimentação correta, sobre o que é correto para você, para o seu estilo de vida, não é mais ou menos assim? Exatamente, você está mandando uma informação para o teu cérebro de como vai ser o teu dia inteiro. É como se ele estivesse esperando, você acorda e aí ele fala assim, tá, como que vai ser o nosso dia, Gica? Aí eu falo assim, olha, vai ter com a parte emocional alinhada, eu faço o exercício da gratidão, você faz a tua meditação. Eu tenho o hábito também, eu tenho uma agenda que tudo meu é na agenda. Então eu passo realmente também no meu dia como que vai ser o meu dia. Então minha mente ela já sabe o que vai acontecer e isso o sistema vai te ajudar também. Se eu coloco um comando então de transformar o meu dia, de querer mudanças, eu posso. A terceira dica de ouro para essa mulher que está nos assistindo, que se inspira nessa personal mulher inspiração. Só faça. Não pensa. Porque se eu pensar, o meu inconsciente, ele é mais rápido que o meu consciente. Meu consciente é 5%, ele é racional. O meu inconsciente, principalmente da mulher, é a intuição, é o coração, é a leitura energética. Então, quando você, por exemplo, dá um exemplo, você coloca o despertador lá para tocar. Se tocou e você levantou da cama, você levanta. Se você esperar 3 segundos no quarto, você vai começar a pôr no soneca. Só mais um pouquinho. Porque o teu consciente acordou. Então, não pensa, porque se você for negociar com a sua mente, você vai perder. A sua mente, gente, ela vai contar uma historinha tão legal para você não fazer que você vai se convencer. Então, não pensa, só faz. Aqui tá quentinho, aqui tá gostoso. Só faz, eu vou fazer isso aqui. Só faz, só vai e faça, sem negociar com a sua mente, porque senão ela vai ganhar. Aí essa transformação começa então pelo merecimento. Eu mereço. É um ótimo exercício para fazermos. Eu mereço. Comece o seu dia dizendo, eu mereço o quê? Eu mereço. Deixe de lado a culpa, a vergonha. E terceiro, faça. É o tempo de agir. É o tempo de agir, exatamente. Porque a gente quer uma coisa, a gente tensiona aquilo, mas eu preciso da ação. O que é a cocriação que a gente fala dentro da física quântica? Que quando a gente cocria algo, não está nessa dimensão, está em outra dimensão, porque eu não consigo pegar meu pensamento ele já existe, isso é o motivo de prêmio Nobel. Tudo que existe no mundo físico é porque partiu da mente de alguém. Então, eu crio na minha mente, entre eu desejar algo e visualizar alguma coisa, eu preciso ver aquilo. Então, você precisa de olhos fechados, ver aquilo acontecer. Então, aquilo já foi criado. Você coloca um desejo em cima e faz. Às vezes, eu desejo muito alguma coisa. Quero aquilo, vejo aquilo. Só que eu estou focado no como que eu vou conseguir. O universo ele vai te trazer o como. Você só vai fazendo o teu movimento. Às vezes eu falo assim que eu desejo muito um bolo. Eu vejo o bolo, eu sinto o cheiro do bolo, sinto o gosto do bolo na minha boca, mas eu quero um bolo. Aí o universo, Deus te traz farinha, ovo, fermento, açúcar. Você fala, não é isso que eu quero bolo. Gente, veio tudo para você fazer o bolo. Não, você vai ter que fazer teu movimento, você vai ter que lá mexer o bolo, vai colocar ele para sair e vai ter o bolo. Só cuidado para não esperar o bolo de bandeja que ele não vem. Vai vir tudo que você precisa para que você faça o teu movimento para ter o que você quer. Para se colocar realmente em movimento e agir e realizar. Buscar pessoas que possam te ajudar, porque muitas vezes o nosso projeto, no quadro dos sonhos, ele é todo muito lindo, mas buscar pessoas, buscar atitudes, ter esse poder de ação, esse movimento para buscar como realizar, o universo vai te dizer, mas quem vai realizar sou eu, né? Eu que vou me colocar em movimento, buscar pessoas, tornar realizável. E essa mudança ela é externa, é quando eu vejo. Por exemplo, eu falo, eu quero agora é o momento de cuidar de mim. Mas a decisão está aqui dentro, está tomada. A escolha que eu tomo, buscar alguém, buscar ajuda, buscar os comos.
e a mudança vai aparecer no externo e visível para mim e para todas as pessoas. E às vezes é só um programa que está na nossa mente, porque eu sempre faço a pergunta assim, quando você faz negócio com uma pessoa, por exemplo, você vai fazer alguma coisa comigo, com qualquer outra pessoa, quantas vezes essa pessoa precisa te sacanear para você deixar de confiar nela? Ah, Gica, peraí, na primeira pisada de bola, 2 vezes eu já não confio mais nessa pessoa. Aí eu falo assim, quantas vezes se comprometeu com você e não cumpriu? Então, como que você quer que a tua mente trabalhe a teu favor se você promete uma coisa para ela e não cumpre? Ah, começa na segunda-feira, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer e não faz. Ah, eu vou ler esse livro e não lê. Então, você programa a sua mente para que você se compromete e não faz. Isso é um programa, literalmente, como se fosse um aplicativo lá no teu cérebro. O cérebro da gente é como um computador cheio de programas. Então, realmente eu tenho que começar e me comprometer a fazer. Se comprometa com coisas pequenas e faça. Porque atualmente ela simplesmente fala assim, você, Gica, que começa 1000 coisas e não termina, eu não vou nem te ajudar. Então eu tenho que reprogramar minha mente para que ela trabalhe a meu favor, não contra mim. Fazer, é o fazer. É o fazer mesmo, é o poder da ação. E a autorresponsabilidade que você está me falando, eu estou entendendo como autorresponsabilidade. Quando eu me responsabilizo pelas minhas decisões tomadas, pelas escolhas, quando eu me livro dessa culpa, dessa vergonha. Por quê? Porque às vezes você sente isso tudo. É normal a pessoa ter isso dentro dela e expressar. Mas aí o que eu vou fazer para modificar? Para fazer com que isso tudo se torne viável, se torne realizável? Quais são os novos projetos agora para 2023? Temos um grande encontro, um evento, uma imersão já programada e com data que você queira nos contar? Já temos sim. Só trazendo um pouquinho do gancho que você falou antes da inteligência emocional, que é muito importante a gente ter inteligência emocional. Nós somos seres emocionais. É o que nos difere da máquina ainda. Então, 95% do meu dia vai ser emoção. Então, imagina como que eu vou fazer 5% ganhar de 95%. É fazer uma faca de pão ganhar de uma metralhadora. É olhar uma situação que eu estou vivendo e olhar e falar assim, ó, que emoção que está me gerenciando agora? O que eu estou vivendo? Se é uma raiva, se é uma culpa, se é um medo? E o que talvez a outra pessoa esteja passando, que está comigo, e como que eu faço a gestão disso? Então, isso é quando sua mente começa a fazer a gestão disso, é você gerenciar a tua emoção, não é se livrar dela. É colocá-la assim de lado e falar assim, e agora? O que eu faço com isso? Às vezes vai tirar medo de fazer as coisas, o medo, a gente está acostumado com aquilo desconfortável, mas eu já estou acostumado. Eu já sei lidar com aquilo. Vai para o novo. E projeto, sim, agora nos dias 9, 10 e 11 a gente tem uma nova imersão, mais uma edição lá em Porto de Galinhas, em Pernambuco, que você gosta muito de Pernambuco. E a gente vai fazer lá. E ano que vem a gente tem Fernando de Noronha, a gente vai ter São Paulo também, vai ter aí vários ronas pelo Brasil. Que lindo, você vai nos colocando essas datas e nos convidando. Quando esse convite chega para uma mulher que está decidida, o que ela precisa fazer para estar com você? Preencher um questionário, contar o momento em que ela está de vida ou só vai? Bem interessante você trazer isso, porque nem todas estão prontas para isso. A gente pensa que sim, mas será que às vezes a gente não tá? Na verdade, eu sempre falo assim que o Runa, ele chama as mulheres, ele tem um campo eletromagnético. As mulheres certas estão ali. E às vezes a pessoa, ela faz a inscrição dela, ela paga, ela está pronta, mas ela acaba não chegando lá. Eu sempre falo assim, o campo, o sistema é muito inteligente, ele vai colocar as pessoas certas. Você tem um questionário para preencher, sim. Lá você é cuidada. Engraçado que tem mulheres que chegam lá e falam assim, nossa, e tá tão acostumada a cuidar que não lembra mais como é ser cuidada. E é uma imersão para você aprender como é ser cuidada, e não só cuidar. E aí você vai preencher, sim, uma ficha, onde a gente vai ver teu perfil, vai conversar com você. E aí você pode dizer assim, olha, tô pronta, quero, você escolhe isso? Ai, não sei. Então você pensa, sente no teu coração, escolhe isso, escolha. Então vamos, que eu pego na tua mão e... Em que momento ela está de vida e que ela vai dar sequência depois desse evento. Porque muitas vezes, e quantas de nós já participamos de eventos, imersões, e durante o momento em que está acontecendo, você está 100% inserida naquele ambiente, mas saiu dali, você já esqueceu, volta para a tua zona de conforto de novo. Então é muito importante esse acompanhamento o depois.
ter alguém que vai puxar, continuar segurando na sua mão, para que continue dando, né, sequência às mudanças, a tudo que você vivenciou naquele período. Creio que isso seja muito importante e eu te vejo fazendo muito isso, segurando a mão dessas mulheres, mesmo depois da imersão ter terminado. Olha que interessante você falar, isso é pesquisa. De 100% das pessoas que fazem imersão, workshop, treinamento, 4% aplicam. Olha que índice baixíssimo. 4% das pessoas, elas colocam em prática, elas aprenderam. O que elas fazem? Elas não colocam e vão para outro. Não colocam em prática e vão para outro. E ali não, ali realmente, você, na verdade, como a imersão, você já participou de algumas imersões, a gente trabalha muito dentro do inconsciente, então o cérebro ele tem um tempo de decantação, você muda, mas o mundo não muda, né? Então continua o mesmo, é você que vai mudar. Então a gente faz um acompanhamento também desse processo de como que eu vou lidar com isso. Às vezes você tem catarse, às vezes você tem mudança de estado, mas aí a gente faz um acompanhamento porque você tem que mudar a estrutura profunda da mente. Porque muito treinamento motivacional, ele é muito mudança de estado. Eu entro no estado possibilitador, mas depois eu volto para o que era antes. Então, realmente, isso é muito importante, esse acompanhamento. Essa egrégora de mulheres que estão sempre conectadas. E a gente faz um acompanhamento, a gente tem grupos que a gente acompanha no todo. E vivem momentos diferentes também. Ela pode participar de uma imersão em que ela está resolvendo uma questão pessoal, questão familiar, dentro do casamento, da sua casa, com seus filhos, bem pessoal, ou então alguma questão profissional, que é a transição de carreira que nós tanto falamos. E quando você entende que a mudança é de você e que é tudo sobre pessoas, você está me falando aqui claramente que é tudo sobre pessoas. Vai para os seus negócios, tem a sua empresa, gerencia outras pessoas, mas se você estiver bem, é necessário, né, ter essa mudança, estar nesse estado de constante mudança e o coração ensinável. Eu falo tanto sobre o coração ensinável. A mulher que tem essa disponibilidade de um aprendizado ao longo da vida. Tem uma expressão que contabiliza isso, lifelong learning. Uma pessoa que eu sou lifelong learner, eu estou sempre aprendendo, sempre modificando, sempre trazendo novos processos dentro dos meus processos de aprendizado. E, principalmente, aplicando, que é o nosso agir. Exatamente. É legal você trazer isso porque eu trabalho muito dentro do campo sistêmico. E como eu trabalho, eu sempre ensino as pessoas, elas entenderem o campo eletromagnético que elas têm, porque na verdade eu não estou procurando nada, eu estou atraindo tudo para mim, nós somos ímãs. Então o que o meu campo está atraindo? Então quando o meu campo me traz para uma imersão dessa, ele me traz essa pessoa para mim. Então por que eu atraí isso? É o maior trabalho de autoconhecimento. Então tudo realmente é sobre nós, sobre pessoas. Eu tenho um negócio, mas o campo, você tem uma ideia, o campo eletromagnético do seu negócio é o seu campo eletromagnético. Às vezes tem um restaurante que está cheio de gente e outro que não está. Isso tem relação com o campo eletromagnético do dono. Então, como que você está se comportando, que frequência você está vibrando para que você possa estar com o campo positivado ou invertido. Então, tudo é sobre pessoas. E o que você está atraindo? O que você está atraindo, você sempre está atraindo alguma coisa. Eu amei esse nosso bate-papo, eu amei receber esta mulher maravilhosa, ela é uma inspiração. Tomara ter inspirado vocês tanto quanto eu me inspirei nesse bate-papo maravilhoso. Fica com a gente, eu adorei. Um grande abraço no seu coração. Gente, dica.